Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo, tá? Hoje aqui eu quero falar sobre as evidências históricas da ressurreição de Jesus Cristo, né? Históricas, que cientificamente é praticamente impossível, né? Praticamente de se provar, tá bom? Mas históricas tem várias e hoje eu quero falar sobre essas 7 aqui, tá? Primeira evidência, textos seculares, né? Aqueles textos que estão fora da Bíblia, tá? Provando de que ele realmente existiu, e textos que em sua maioria datam de 20 a 60 anos depois da morte e ressurreição dele, deixando mais evidente por causa da aproximação das datas, né, dos escritos, entendeu? Sobre aquilo que os seus seguidores foram escrevendo, né? E além dos textos que estão na Bíblia que são o cânon, o sagrado, né? Foi lá no Concílio de Nicéia que foram selecionados porque tinham a inspiração do Espírito Santo. E também, além dos apócrifos, tem mais 25 mil ditos que dizem respeito sobre Jesus Cristo, tá bom? Aí você pode falar de repente assim, né, que 60 anos é muito tempo, né? 60 anos é muito tempo depois da morte e ressurreição dele, né? Alexandre o Grande, que as pessoas acreditam e que é real porque tem evidência histórica também, os primeiros escritos sobre ele foi em 500 anos depois da vida dele, né? E só tem 10 manuscritos escritos, né, que evidenciam a sua existência, tá? Assim como outros na história também, como Platão. Platão, se eu não me engano, tem 25 escritos que falam sobre ele, né? Também tem o Júlio César, né? Que era praticamente o imperador do planeta naquela época, né? O império mais poderoso romano, né? Que só tem 10 ditos históricos sobre ele, entendeu? E os primeiros escritos, os primeiros textos sobre ele dataram em uma época muito além, assim, vamos se dizer, da sua morte depois, né? Vários anos depois, tá? Figuras importantes, como você pode ver, tá? Essa é uma das evidências. Essa é uma das evidências. Textos escritos, o curto tempo e mais de 25 mil coisas escritas sobre Jesus, tá? Entre as figuras que eu falei agora, importantes da história, o que teve mais escritos, mais coisas escritas sobre ele foi o Platão, 25 só. Alexandre o Grande, se eu não me engano, foram 10, tá? Júlio César, 10 também, né? O imperador de Roma, tá? Outra evidência legal para falar aqui é sobre a tumba vazia de Jesus, tá? Que ainda existe o lugar, as pessoas visitam esse lugar, tá bom? Para você ver que não é uma invenção, tá? E como que as pessoas sabem e visitam esse lugar? Cara, Jesus, ele na época, ele era muito famoso, tinha muitos seguidores, entendeu? Muitas pessoas o amavam e adoravam, seguiam ele, tá? Você acha que ele sendo morto e colocado em algum lugar, as pessoas não saberiam onde eles estariam ali e não passaria de geração em geração? Se acontece isso com meros mortais como a gente, que as pessoas chamam de ídolo, né? Um ser humano comum igual a gente, que morreu há alguns anos e as pessoas sabem onde ele está enterrado,
Por exemplo, as pessoas não sabem onde está enterrado Bruce Lee, né? Dentre outras figuras históricas, não iam saber onde estava enterrado o maior nome da história, Jesus Cristo. E até hoje as pessoas fazem peregrinação para lá, tá? A tumba vazia existe e tem até hoje lá. E os romanos mataram Jesus, né? Colocaram Jesus na tumba e foi dada a ordem para eles. Qual foi a ordem? Não deixe ninguém roubar esse corpo. Se roubarem esse corpo, vocês vão ser mortos. 2 guardas romanos. E como que o corpo sumiu? Ninguém sabe para onde foi o corpo. Mistério, desapareceu. Você acha mesmo que os romanos iriam negociar para vender o corpo ou para tirar dali, sabendo que o pescoço deles iam dar prêmio, que eles poderiam morrer por isso? É lógico que não, né? A tumba vazia, ficou uma prova na tumba que as pessoas elas não acreditam, tá? Mas é real. Essa prova poderia ser uma prova científica espetacular, mas no passado, lá na década de 80, fizeram um teste no sudário, né? O sudário de Turim, que foi o pano que molou Jesus. Só que ao longo dos tempos, é lógico que o pano ia se deteriorar, né? Passou por incêndio, locais com incêndio, passou por intempéries e etc. Tá? Mas na década de 80 pegaram um pedaço do pano remendado, né? Fizeram um teste com carbono 14, né? E descobriram, né? Que o sudário datava da Idade Média. Só que na Idade Média não tinha uma tecnologia tão avançada para fazer um pano, uma imagem como se fosse uma foto negativa. Você lembra daquela foto negativa que a gente tirava antigamente e levava para revelar? Aquilo, aquela imagem toda escura. Não tinha tecnologia e nem tinta para isso, entendeu? Hoje, com o avanço da ciência, né, tenta-se se provar isso, que no pano ficou a imagem de uma fusão, né? Eu acho que é assim que falam. Eu acho, tá? Não entendo. Tá? A radiação foi tão forte que quando tem uma reação em cadeia, que quando Jesus ressuscitou ficou a imagem do corpo dele no pano. Tanto é que a inteligência artificial tem vídeos na internet falando isso, que prova que ali no corpo, no desenho do corpo, na imagem negativa, tem gotas de sangue, tá? E sangue humano. A inteligência artificial revela isso, tá? Poderia ser uma evidência científica. Quem sabe no futuro próximo, com o avanço da tecnologia e da inteligência artificial, como está acontecendo, né? A mudança dos apóstolos de covardes para heróis, tá? Quando Jesus morreu e ressuscitou, Jesus morreu, né? Os discípulos correram, ficaram com medo, se acovardaram, né? Queriam voltar para sua velha vida porque pensavam: poxa, nós seguimos o Messias errado, os romanos o mataram, e agora? Entendeu? E fugiram, se acovardaram e pensavam numa maneira de voltar à vida antiga, entendeu?
Sempre quando ouviam os fariseus, a voz dos fariseus, provavelmente tremiam as sandálias romanas. A mesma coisa acontecia. Só que, quando Jesus apareceu, eles tiveram aquele encontro espiritual mesmo com Cristo, as coisas mudaram, porque eles viram que era real e que as coisas não terminam só nessa vida, e que o cemitério não é o fim, e que o bem sempre vence o mal. Por isso, se ergueram com tanta coragem para dar testemunho com seu próprio sangue por essa verdade. Se não fosse verdade, qual motivo teria para eles morrerem? Qual motivo teria para eles levarem isso até o fim? Eu não conheço ninguém que procura a própria morte, né? Que quer ser açoitado, quer ser humilhado, desprezado, caluniado, entendeu? Desonrado humanamente. Em qual sentido? Em qual sentido? Destruírem a sua reputação e colocarem em crédito a sua existência. Nunca vi. Por que fariam isso? Por uma mentira. Por uma mentira. Ser mártir por uma mentira. Isso não existe, né? Algo forte realmente aconteceu e que vem acontecendo ao longo do tempo, né? E aquilo, os discípulos, eles deram sua vida por aquilo que eles viram e não por aquilo que contaram para eles, né? Eles andaram com Cristo de verdade, tá? Testemunha de mulher, a quarta evidência histórica, testemunha de mulher. No passado, como todo mundo sabe, né, a palavra da mulher não tinha tanta importância como tem hoje, tá? A palavra da mulher não tinha valor nenhum, né? A mulher era muitas vezes juridicamente, a palavra da mulher tinha o mesmo peso de um cachorro. Era isso, tá bom? Eram os homens que decidiam como conduziam a história e como levavam a vida e a sociedade, tá? Já que é assim, por que Jesus escolheu aparecer para uma mulher? A primeira pessoa que viu ele foi uma mulher. E dizem as feministas aí que a Bíblia é machista, a cabecinha bem pequenininha, entendeu? Falta de conhecimento, tá? E manipulam muitas outras com essas histórias mentirosas. Jesus apareceu para uma mulher, né? Os discípulos não acreditaram, debocharam e tudo, mas depois ele apareceu no meio deles. Eles tiveram que engolir a vergonha. E assim, por que Jesus apareceu para uma mulher naquela época? Para quebrar os preconceitos da época, entendeu? Que ninguém merece ser subjugado. Jesus foi o primeiro igualitário. O demônio só copia ele. Igual hoje a gente vê isso daí de igualdade, não sei o que e tal. O primeiro igualitário verdadeiro foi Cristo, tá bom? Isso que a gente vê hoje em dia é luta por privilégios e é o próprio inferno jogando um contra o outro, tá? Os discípulos, era muito melhor para eles, se eles queriam converter o povo judeu, que era o povo mais religioso daquela época, contar uma história forte e não uma história que gerava preconceito. Por exemplo, uma história forte que os heróis, os homens potentes e corajosos lutaram e foram à tumba, marcharam e encontraram seu Cristo, seu mestre, entendeu? Isso era melhor para ser escrito, entendeu? E ia ajudar muitas pessoas, e muitas pessoas iriam se converter também baseado no quê? Na mentalidade da época,
mas eles resolveram escrever algo que iria envergonhá-los. E muitas vezes aquilo que a gente escreve contra a gente mesmo, quando a gente fala defeitos nossos e coisas que causam vergonha na gente, tem um peso muito grande. Ele tem uma percentualidade muito alta de ser verdade, porque ninguém vai falar algo vergonhoso sobre si, né? Quando a pessoa quer escrever uma biografia sobre si, ela só fala coisas maravilhosas, às vezes até mentira. Mas por que falaram da mulher que a mulher foi a primeira a ver Cristo? Porque foi a verdade. Foi a verdade. Não tem como negar a verdade. A verdade não é qualquer coisa, a verdade é uma. Para você ver, o resto é mentira. E a verdade se impõe, por mais que falem. Existem milhares de verdades, você tem a sua verdade, o outro tem a verdade dele, isso. Só existe uma. E essa uma sempre vai se impor, para a vergonha dos demais. Tá? Paulo. Por que um homem inteligente que é perseguidor dos cristãos, que odiava os mesmos e achavam que eles estavam indo contra a lei de Moisés, iria mudar assim de repente e iria dar sua vida para espalhar a mensagem de Cristo se fosse uma mentira? Paulo ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco e ali transformou a vida dele totalmente, entendeu? E ele foi um dos maiores homens da fé, tá aí até hoje a história dele pra gente, né? Tá? Inclusive ele foi um dos criadores do cristianismo, porque ele foi responsável por pregar para os gentios, que somos nós, né? Um homem de muita coragem, tá? E assim, graças a Deus e a Paulo que Deus escolheu, que nós não precisamos fazer aquelas tradições dos judeus, né? Circuncisão e etc. Porque Jesus é o fim da lei, né? Jesus é o fim da lei. Interessante o que ele fala para o rei Agripa. Quando prendem ele, levam para o rei Agripa, né? Aí ele fala assim: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E ele nem chegou a ver Jesus, não viu? Assim, carne e osso, não. Foi em espírito. Que fé maravilhosa, né? Aí ele apelou para ir a Roma, porque o rei Agripa ia liberar ele ali, que não viu culpa nele. Tá? Ele foi a Roma porque ele recebeu uma mensagem de Jesus que ele devia pregar lá e o fim da sua vida seria lá. Lá ele receberia a coroa da justiça. Alucinação? Lógico que não. Verdade. Ninguém dá a vida por uma mentira, tanto é que não é uma alucinação. Por quê? Quantas pessoas foram convertidas? Quantas pessoas mudaram com o testemunho dele? Maravilhoso, né? Tempos, agora outro. Os tempos dos registros, né? Que eu já falei aqui no começo. Aí vou falar um pouquinho mais agora. Além daqueles registros que eu falei, né? Ao longo do tempo, muitas outras coisas vão aparecendo sobre Cristo, entendeu? E vários outros mistérios vão aparecendo também. Eram 25 mil, mas vão aparecendo mais. Tá bom? Parece que há alguns anos atrás foi encontrado manuscritos falando de Jesus, né? O sudário, igual eu falei agora, a inteligência artificial desvendando, né? Mistérios que no passado não tinham tecnologia para isso, né? E agora a última, teorias falsas. As teorias falsas, né? Que teorias falsas são essas que os céticos sempre falaram, mas são teorias infantis
que eu acho que tem que acreditar muito em fantasia para acreditar nessas coisas, tá? Alucinação, um desmaio, né? Alucinação, desmaio e o outro agora eu esqueci, eram 3 que eu tinha para falar, tá? Aí falam que de alucinação, né? Que o povo, né, teve alucinação, por isso que viram Jesus ressuscitado. O Jesus apareceu para o povo ressuscitado, né? E subiu ao céu. Não foi uma alucinação, porque a alucinação acontece com uma pessoa, né? É algo individual, né? É algo individual. Não é várias pessoas vendo ao mesmo tempo. Quer ver uma evidência que eu vou te dar? Recente, o milagre do sol em Fátima. Várias pessoas viram que foi alucinação? Não, né? Não, né? Tanto é que tem registros históricos sobre isso e é atual da nossa época. Alucinação é algo individual, tá? Aí falam que outra, né? Que Jesus ele desmaiou na cruz, ele não morreu. Dizem isso daí. Uma coisa, os romanos eram assassinos, né? Especialistas, né? Você acha que eles iam deixar alguém morto, alguém desmaiado na cruz, para acabar com a fé que estava crescendo, com a nova religião? Você acha que ele só deixando desmaiado ia acabar? E isso ia gerar mudança nas pessoas, nos apóstolos? Não, os apóstolos iam sentir dó de um homem machucado ali, tá? Eles tentaram realmente matar e mataram, enfiaram uma lança no peito de Cristo, tá? Essa é uma teoria tola, né? Caramba, eu queria lembrar a terceira, eu esqueci a terceira. A terceira deixa eu tentar lembrar aqui. Que roubaram o corpo, né? Se realmente roubassem o corpo de Cristo, né? Os romanos, você acha que eles não iam dar um jeito de pesquisar quem roubou esse corpo, ou quem comprou, subornar, seja lá quem for, no caso os guardas, né, que estavam ali, para ter esse corpo? Porque tendo esse corpo, o que ia acontecer? Eles iam andar na cidade orgulhosos, né? Tanto os judeus quanto os romanos, porque não ia ter motivo para acreditar em Cristo, não ia ter motivo para acreditar em Cristo, não ia ter motivo para acreditar que a sua vida, entendeu, foi real e marcou a história. Eles simplesmente acabariam com isso. E por que eles não conseguiram subornar ninguém, não encontraram o corpo, entendeu? E com toda a sua perícia, toda a sua informação, não conseguiram chegar a lugar nenhum, porque não tinha corpo. Tanto é que mataram os discípulos atrás do corpo de Cristo, perseguiram outros cristãos e não encontraram nada. Para acreditar em todas essas fantasias é preciso muita crença para negar aquilo que existe, que é simples. E todas as coisas fundamentais são simples. Tá bom? Aqui eu acabo esse vídeo, tá? Eu peço para você deixar o seu like, o seu dislike, tá? Coloca aí no comentário que você quiser, tá? Qualquer comentário aqui não tem censura,
tá bom? Não vou apagar, deixa aí, tá? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se quiser, se inscreve no canal aí. Até o próximo vídeo. Tchau.